Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites. E olha, programação sempre especial para você. E o de hoje, nossa, 30 anos de trabalho. Trabalho voluntário, trabalho de dedicação em salvar vidas. Nós vamos falar da Pastoral da Criança. É, a Pastoral da Criança, que tem salvado vidas em muitos países. Nós vamos ficar sabendo de tudo através dessa entrevista aqui com o Nelson Arnes, que é o coordenador adjunto da Pastoral da Criança. Então eu chamo sua atenção para não mudar de canal, fica comigo, porque esse trabalho voluntário que eles fazem, você pode participar, ser um voluntário também. É um segundinho, já voltamos com o programa Amor Sem Limites. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. De qualquer idade, com um filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. Wake up, it's early morning. We're in this beautiful place. Here we can choose what to do. It's such a bright new day. It feels like home when I am here. I hear a bird that sings outside. It's really hard to leave it all behind. Bourbon Cataratas, a sua diversão em família. Sabe por que Volkswagen Fácil é no Corujão? Vem comigo, eu vou te mostrar. Aqui você encontra as melhores taxas, super avaliação no seu seminovo e agilidade na entrega do maior centro de distribuição de carros da cidade, com o melhor atendimento. O Corujão oferece toda a linha Volkswagen de veículos nacionais e importados e as melhores condições para você fazer um ótimo negócio. Passe em um dos nossos 4 endereços e aproveite. Corujão, Volkswagen Fácil é aqui. A sua participação no programa Amor Sem Limites de hoje é muito importante, por isso vou deixar aqui o número do meu celular, 9192-3023, 9192-3023. Só por gentileza, não ligue, mande sua mensagem. Tudo que você quiser saber a respeito da Pastoral da Criança, você vai mandar mensagem e nós vamos perguntar aqui ao Nelson Arnes. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, graças a Deus. Olha, primeiramente, muitíssimo obrigado por aceitar o convite do programa e vir aqui falar desse lindo trabalho. Quantos anos de pastoral, Nelson? 30 anos vai completar esse ano. 30 anos? 30 Que anos. maravilha! Isso foi criado, surgiu com a sua mãe, Isso, a surgiu doutora Zilda Arnes. Isso mesmo. Então surgiu aqui no Paraná, né, em Florestópolis, que é uma cidade próxima de Londrina, há 30 anos, junto com Dom Geraldo, que era arcebispo de Londrina na época. Certo. E depois foi se espalhando gradualmente pelo Brasil e para diversos países. Tá. E a tua mãe era médica lá naquela época, não? Sim, médica, concursada da Secretaria de Estado da Saúde. Lá na cidade De de... Curitiba. Ah, de Curitiba. Mas Curitiba. a pastoral surgiu... Isso, porque o que aconteceu foi o seguinte, o James Grant, que era do Unicef, Certo. ele tinha o soro caseiro, né, que a gente usava aqui naquela época de pacote, Certo. e percebeu que podia salvar milhões de vidas a cada ano, mas essa tecnologia não chegava aos mais pobres. E ele encontrou com Dom Paulo numa conferência da paz, né, o cardeal de São Paulo, e disse, olha, a gente sabe que a Igreja Católica no Brasil chega até os mais pobres, e o governo não está conseguindo alcançar. Será que a igreja não pode fazer alguma atividade para ajudar? Então, Dom Paulo veio, conversou com a irmã dele, né, a minha mãe, a doutora Zilda, e daí ela, como era funcionária da Secretaria de Estado da Saúde, ela podia atuar no estado do Paraná. E escolheram um dos municípios mais pobres à época, Florestópolis, com um índice altíssimo de mortalidade infantil, e foi lá que então foi feita a experiência piloto há 30 anos, aperfeiçoada essa experiência e depois que se expandiu. No começo era só a questão do soro mesmo. Na verdade era mortalidade infantil e desnutrição. Desnutrição. Esse era o principal foco. Tá. E depois, vamos, o que causa mortalidade?
Então, causa é falta de vacina, é a diarreia, que era muito forte. Daí, mas como é que faz para a criança não ficar doente? Teve a questão do aleitamento materno e os cuidados que a mãe pode ter para a criança. E assim foi evoluindo. Tá. Então, nesses 30 anos, hoje a pastoral, eu estou aqui com um registro aqui de queda de 75,8% da mortalidade infantil. Vocês estão conseguindo chegar em todos, no Paraná, em qualquer lugar, a pastoral já passou, né? Faltam ainda 30 municípios. 30 municípios? 30 municípios. Porque nesses municípios, é importante o nosso telespectador saber isso aí, vocês treinam voluntários, é isso? Então, se você quiser ser um voluntário, eu vou pôr o telefone da pastoral, por gentileza, 2105-0250. Está aqui, ó, 2105-0250. Você liga, o que você pode fazer na sua vida? Ajudar o próximo. E como é que você ajuda o próximo? Não é pondo a mão no bolso só, não. Eu dou tantos mil reais lá para o lugar tal, ou para o asilo tal. Às vezes nem chega na pessoa esse dinheiro. Às vezes a tua presença, teu abraço, teu carinho, teu aperto de mão, teu olho no olho, vale muito mais. E o que eles fazem é isso, é um trabalho voluntário. Então, eu vou perguntar a ele, mas eu já sei, porque eu conheço, eu admiro a pastoral há muitos anos, fui amigo da doutora Zilda Arnes, conheço muito bem o Flávio Arnes, que foi o nosso deputado federal, nosso senador, hoje o nosso vice-governador, que faz um trabalho maravilhoso também aí como secretário da Educação. Manda um abraço ao senhor, senador. Eu chamo de senador, né? Sempre, senador Flávio Arnes. Ele fala, não sou mais senador, mas a gente esquece, né? Então, voltando só, vocês treinam as pessoas no município e depois eles dão sequência, é isso? Exatamente, porque, como já dizia Santo Agostinho, né, de boas intenções o inferno está cheio. É verdade. Então, não basta a pessoa ter a boa vontade, o amor, mas ela precisa saber o que faz. Então, para isso existe a Pastoral da Criança, que capta junto às universidades, a Organização Mundial de Saúde, as diversas instituições, incluindo o Ministério da Saúde, o que pode ser feito para prevenir doenças, para que a criança tenha hoje e também para o resto da vida uma vida mais saudável. E essa pessoa é capacitada, 52 horas, tem o material e depois partilha esse conhecimento com os vizinhos. Essa é a ideia básica. Tá, mas 52 horas. 52 horas de treinamento? Isso. Só que nas 52 horas você aprende o básico. Certo. O principal depois é o acompanhamento. É o dia a dia, né? O dia a dia, porque as dúvidas podem surgir. Então existe uma rede de apoio. Você chega lá numa comunidade, tem uma criança, fala, olha, eu aprendi isso, mas não dá para aprender tudo. Estou com esse problema, como é que eu faço? Tem a coordenadora de ramo, que pode ajudar, ela não sabe, tem do setor, vai subindo até chegar aqui na coordenação nacional, que fica em Curitiba, porque todo problema de criança é um problema nosso. É um problema nosso como sociedade. O Tom nos avisando que tem que fazer um pequeno intervalo, mas tem tanta pergunta aqui, olha, já tem pergunta vindo do telespectador. Eu vou fazer uma pergunta para você. Todas essas crianças elas são cadastradas? Sim. Então, o líder comunitário, que é esse voluntário, tem uma ficha para cada criança, para cada gestante, e depois faz o resumo do que está acontecendo na comunidade e envia essas folhas mensalmente para a Coordenação Nacional, aqui em Curitiba. Então, você pode acessar na nossa página, na internet, inclusive todos os dados das crianças, de quase 40 mil comunidades, uma a uma, como é que está a situação de nutrição, do desenvolvimento infantil, a questão de doenças que a criança teve. Por quê? Porque esse acompanhamento é muito importante, para a gente perceber, olha, o que está pegando, quais são os problemas principais que existem nessa região, como é que a gente pode aperfeiçoar o nosso modelo para que, de fato, ele possa colaborar para a vida plena dessa criança. Olha aí, que beleza. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, Nelson. Depois do intervalo nós vamos fazer muitas perguntas, mas é muito importante você anotar esse número lá. Anota de novo, Maurício, aí, ó. 2105-0250, seja um voluntário da Pastoral da Criança. Um segundinho e já voltamos com o programa Amor Sem Limites. Wake up, it's early morning. We're in this beautiful place. Here we can choose what to do. It's such a bright new day. It feels like home when I am here. I hear a bird that sings outside. It's really hard to leave it all behind. Bourbon Cataratas, a sua diversão em família.
casa nova, bebê. Um casal já é uma família. Oi, gente, tudo bem? De qualquer idade, com um filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. Sabe por que Volkswagen Fácil é no Corujão? Vem comigo, eu vou te mostrar. Aqui você encontra as melhores taxas, super avaliação no seu seminovo e agilidade na entrega do maior centro de distribuição de carros da cidade, com o melhor atendimento. O Corujão oferece toda a linha Volkswagen de veículos nacionais e importados e as melhores condições para você fazer um ótimo negócio. Passe em um dos nossos 4 endereços e aproveite. Corujão, Volkswagen Fácil é aqui. E de volta em nossa programação, olha, uma programação muito especial de hoje. Nós estamos falando do lindo trabalho feito há muitos anos pela Pastoral da Criança. Pastoral da Criança que tem salvado vidas. A questão, Nelson, está aqui o Nelson Arnes, que é o coordenador nacional adjunto da Pastoral da Criança. E, Nelson, dentro da questão de salvar vidas, já logo que nasce que a pastoral entra na história dessa vida ou tem que esperar uns meses antes? Não, a ideia é acompanhar desde a gestação. Desde a gestação. Por quê? Existem umas pesquisas muito interessantes, por exemplo, de um médico inglês, o David Barker, que ele viu que criança que nascia com baixo peso, com menos de 2,5 kg, tinham mais infartos. Eu falei, poxa, mas por que a criança, aí aos 40, 50 anos, tem mais problema no coração? Daí ele viu mais. Criança, ele fazia uma medidazinha naquela época, media aqui essa região para saber o tamanho do fígado. E percebeu que com essa medida ele conseguia prever o colesterol dessa criança dali a 60 anos. Nossa! Então o que ficou? Ele fez, hoje é uma teoria comprovada, que muitas das doenças de adultos começam na gestação. Pressão alta, diabetes, obesidade, osteoporose, problemas renais, problema cardíaco, tudo isso já começa na gestação. Até a obesidade, o pessoal acha engraçado, mas você sabia que uma criança que passa fome na barriga da mãe, ela tem mais chance de ser obesa? Que loucura isso! E eu devo perguntar, mas por que passa fome? Na nossa região, no Paraná, não tem por que uma mãe passar fome. Mas a criança passa. Um motivo, por exemplo, é o cigarro. Então, cada vez que a mãe fuma, o cordão umbilical da criança, o que ele faz? Ele meio que fecha para não passar veneno para a criança. Não passa veneno, mas não passa alimento. Então, o filho de uma mãe... Peraí, vamos pegar no pé aqui das mães. Ó, pelo amor de Deus. O que o Nelson Arnes está falando aqui, gente, é muito importante. Você que está grávida não pode fumar. Quer fumar depois? Fume. Vai morrer mesmo. Então, né, você mate aos poucos. Mas não pode fumar, porque você pode matar o seu filho. O que ele está falando aqui é uma coisa real. Ele está dizendo que o cordão umbilical é isso mesmo, através de onde a criança se alimenta, quando sei lá como é que fala, ingestão. A mãe fuma, Quando traga uma cigarro, uma fumaça, a fumaça, para não entrar na saúde da criança, para não maltratar, o cordão umbilical fecha. E também no fechar não vai alimento. E aí a criança nasce desnutrida, nasce fraca, com menos de 2,5 kg, pode ter problema de obesidade depois. Então está provado o quê? Que quanto mais a mãe fuma, mais a criança passa fome, maior a chance dela ter baixo peso, e depois existe o que chama, na medicina agora fala do organismo poupador. Então a mãe treina essa criança para poupar. Porque cada vez que ela passa fome, ela fica pensando, puxa, o mundo lá fora está ruim. O que posso fazer? Eu vou transformar o meu jeito de ser para poupar. Daí o que acontece? Depois que nasce, não tem mais esse problema. Porque o problema de fome era fome pelo fumo ou por outro problema. E daí já está provado, até uma médica aqui defendeu o seu doutorado, médica de Ponta Grossa, que trabalha em Pelotas,
a doutora Maria Aurora, que é a criança de mãe fumante, já aos 3, 4 anos, já tem sobrepeso, obesidade em relação daquela mãe que não fumou. Nossa, então a informação é muito importante, né? Essa informação que ele está nos dando aqui é surpresa, porque a gente como é leigo, está no mundo, no dia a dia, não sabe. Voltando na questão da pastoral, 30 anos de trabalho. Quantos países já existe a pastoral? Fora o Brasil, mais 21. Mais 21. 21 países. Eu vou tocar num assunto que é delicado, lembrar da perda da sua mãe. Foi num país que tua mãe estava instalando a pastoral, né? Isso, no Haiti. No Haiti. Então, ela sempre quis ir para o Haiti, mas com aquelas revoluções e tal, nunca dava certo, naquele momento deu. Então, ela estava justamente numa capacitação, né, conversando com os religiosos. Estava dentro de uma igreja, né? Isso, em frente à igreja, no salão paroquial, Salão digamos paroquial. assim. E daí o que aconteceu, até o padre, o Norê, esteve conosco essa semana, viajou ontem de volta. Certo. Na conversa, terminou a palestra, todo mundo querendo fazer aquelas perguntas, como sempre, e naquele lugar que ela estava, o prédio caiu como um todo. Do outro lado, né, um pouquinho do prédio, 4 pessoas só que estavam para o lado lá sobreviveram. Olha só. Isso quantos anos já faz, Nelson? Completou 3 anos agora em janeiro. Nós estamos falando aqui, o Nelson, filho da doutora Zilda Arnes, que foi a precursora da pastoral da criança, que fez esse lindo trabalho, uma médica dedicada, eu vi tantos filmes da sua mãe, que às vezes ali em lugar que não tinha nem água, era água de poço, aquela loucura toda, e ela ali trabalhando, lutando, ajudando, então realmente é fantástico, né, esse trabalho, né? E tá indo bem. O pessoal do Haiti é um pessoal muito interessante. É um pessoal que, digamos assim, eles estão acostumados a resolver os seus problemas. Certo. Por quê? Porque o governo praticamente não existe. Já não existia antes, é muita corrupção. Né? Depois, com todo o terremoto, destruiu boa parte do governo, morreu. Quando eu fui visitar 1 ano atrás, o Ministério da Saúde ainda funcionava em containers que puseram lá, porque não tiveram como reconstruir, então a situação já era muito complicada. Já era difícil, ficou mais ainda. Mais ainda. Mas o pessoal muito E batalhador. você já está há quantos anos na pastoral? 23 anos. 23 anos. Dedicação. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Depois do intervalo, nós vamos saber também se existe uma possibilidade, não de você também ser doador de alimentos, eu não sei o que é. Nós vamos perguntar tudo aqui para o Nelson Arnes depois do intervalinho. Fica comigo, o programa Amor Sem Limites, falando da pastoral da criança. É um segundinho só. Sabe por que Volkswagen Fácil é no Corujão? Vem comigo, eu vou te mostrar. Aqui você encontra as melhores taxas, super avaliação no seu seminovo e agilidade na entrega do maior centro de distribuição de carros da cidade, com o melhor atendimento. O Corujão oferece toda a linha Volkswagen de veículos nacionais e importados e as melhores condições para você fazer um ótimo negócio. Passe em um dos nossos 4 endereços e aproveite. Corujão, Volkswagen Fácil é aqui. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família.